Pare de tratar os seus incômodos, os seus desconfortos, como se eles fossem coisas ruins. Por quê? Porque quando a gente está experimentando aqui um desconforto e automaticamente a gente já traz assim um julgamento sobre isso, como se isso fosse uma coisa ruim, qual a chance de eu querer realmente observar o que está por trás desse incômodo? Se eu já classifico ele antes já, assim, desconforto, não quero desconforto, eu quero fugir disso aqui, eu quero sair, fazer outra coisa que me coloque fora desse desconforto. Então, qual a chance da gente realmente transcender tudo o que a gente pensa sobre nós mesmos, se a gente não aceitar o desconforto como se fosse algo até benéfico, algo que é uma oportunidade, algo que é bom no sentido de é bom olhar para isso, porque eu posso ver que eu não sou isso que está gerando o desconforto. Porque o que que a gente faz normalmente, né? A gente automaticamente diz que os incômodos e os desconfortos, eles estão vindo de fora. Então, quando a gente olha para uma situação ou para uma pessoa, a primeira interpretação que vem é: o desconforto está vindo dessa pessoa, essa pessoa está me gerando, essa situação está me gerando esse incômodo, né? Um exemplo, eu tô aqui e aí eu coloquei o vídeo para gravar e antes disso, a minha filha tá ali na sala e ela já tinha olhado o desenho, já fez algumas coisas e eu disse pra ela: filha, eu vou gravar o vídeo aqui e aí tu faz mais silêncio para eu poder gravar aqui e tal. Conversei com ela. Ela disse: tá bom, vou fazer. Só que eu posso controlar ela, eu posso dizer pra ela, eu posso pedir isso pra ela. Agora, eu posso obrigar ela a ficar totalmente em silêncio? Eu não posso, ela tá ali, eu tô ouvindo a voz dela, ela tá falando, e aqui pode vir e gerar um incômodo. Eu posso experimentar alguma coisa aqui, ficar, sei lá, tensa aqui de gravar o vídeo e ficar meio desbaratinada aqui, e ficar ali aquela irritaçãozinha ali por trás, fica aquilo ali, ó. Eu podia estar experimentando isso. Só que o que que isso está sinalizando, né? Se eu tiver desconfortável, se eu estiver experimentando algum tipo de desconforto e estiver aqui, ó, o tempo todo colocando como se ela fosse o problema, ó, eu tenho que resolver isso pra fora, eu tenho que ir lá, sei lá, e xingar ela e dizer: por que tu tá fazendo barulho, por que tu não fica quieta? Ó, parece que a solução, me livrar do desconforto, é eu ir lá agora e, sei lá, fazer isso. Só que o que que eu tô confirmando por trás disso, por trás desse desconforto, o que que tem aqui? Tenho uma certeza de alguma coisa que eu penso e que isso que eu tô agora projetando pra fora na cena tá fazendo com que eu não olhe. Por quê? O que que poderia ter aqui, né? O que que eu poderia experimentar? Uma ideia de que ela não tá me valorizando, ela não tá aqui, ó, poxa, eu tô gravando um vídeo, tô fazendo uma coisa e aí ela não tá me valorizando. Só que aonde que tá a falta de valor? Quem é que tá se vendo sem valor para dizer que é o outro que tá me tornando sem valor? Não tem nada a ver com ela, sou eu que me vejo sem valor. Eu me vejo uma coisa que sem valor, eu me vejo uma coisa aqui que não, não é útil, não é, sei lá, é inferior, é alguma coisa nesse sentido. E o que que eu quero fazer com isso? Eu quero esconder, né? Ao invés de olhar para isso e ver assim, ó, a existência que eu sou, a criação de Deus, ela não pode se tornar uma coisa sem valor, né? O meu valor está em Deus e não numa ideia aqui, ó, de ser alguma coisa para alguém, de ser valorizada para alguém. Então, essa reversão, ela traz a gente a olhar realmente para dentro e não o tempo todo ficar externalizando isso. Então, essa ideia de o meu irmão é o meu salvador, né? Como tem na Metafísica de um Curso de Milagres, uma das lições, se eu não me engano, é: o meu irmão é o meu salvador. Então, por que que o meu irmão é o meu salvador? Porque ele traz à tona aqui, ó, tudo que está escondido nesse autoconceito, tudo que está escondido que eu penso sobre mim e que só vem à tona no momento em que eu paro de dizer que está vindo de fora e realmente quero olhar para mim aqui, eu quero olhar para o que eu penso sobre mim, que está mantendo uma ideia de individualidade aqui, eu estou mantendo uma ideia de ser uma pessoa aqui por causa dessas crenças, porque o que que valida aqui, né? A ideia de duas coisas, eu e mais o outro ali somos algo à parte de Deus. E aí tem uma parte do livro em que é trazido sobre essa questão de ver o outro, né? Como que o outro pode ser o meu salvador? Como que as situações ou
seja lá o que for, né? O meu irmão é qualquer coisa que eu coloque a percepção, né? A percepção de mais alguma coisa, aquilo é o meu irmão. Então, como que eu posso ver o meu irmão como meu salvador? A partir do momento em que eu não vejo ele como um corpo, eu não vejo ele como algo à parte de mim. Porque se eu vejo uma única coisa, o que que vai surgir entre essas imagens aqui? As crenças, né? Porque, ó, eu não tô vendo ela como se fosse algo à parte de mim, ela fazendo alguma coisa contra mim. Então, se não tem um mim aqui, então como que vai ter o outro lá me causando alguma coisa? Então, isso que tá surgindo aqui no corpo é só uma forma de ver aonde a consciência está colocando a percepção de existência. Ela está colocando nas crenças e automaticamente dizendo que está dentro disso aqui. Então, olha só, a nossa. O que a gente precisa olhar para o outro é não ver um corpo. E aí, muitas vezes, a gente olha isso, né? Traz aqui e vê assim, o que que é não ver um corpo, né? A gente fica tentando não ver ali a imagem, não ver nada. E não é isso, né? É uma experiência. Então, assim, ó, a tua questão não deveria ser como posso ver o meu irmão sem um corpo. Apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? Então, eu realmente desejo ver ele além da imagem, não vê-lo. O que é ver sem pecado? É simplesmente não ver a separação entre nada, é ver a unicidade. Então, apenas pergunta: ó, realmente eu desejo vê-lo sem pecado? E ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade que tu escaparás do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo. O meio é a visão, pois aqueles que veem olham para o que é sem pecado. Ninguém que ame pode julgar, e o que ele vê está livre de qualquer condenação. E o que ele vê, ele não fez, pois lhe foi dado para que ele veja, assim como lhe foi dada a visão que fez com que fosse possível ver. Então, eu só posso ver realmente o outro ali como se não fosse algo que estivesse me causando alguma coisa, se eu decidir olhar além das imagens, olhar para o que está além, olhar para a existência que está antes de tudo isso. Se eu decido olhar para a existência que está antes, obviamente eu vou ver que a causa não tem nada a ver com isso aqui. Tem a ver com a ideia já de haver uma separação de Deus. Então, a lição de hoje, ela traz esse reconhecimento, né? A lição de hoje é a lição 266, que diz: o meu ser santo habita em ti, filho de Deus. Ó, Pai, tu me deste todos os teus filhos para serem meus salvadores e meus conselheiros naquilo que vejo, os portadores da tua santa voz para mim. Neles, tu estás refletido, e neles Cristo olha de volta para mim a partir do meu ser. Que o teu filho não esqueça o teu santo nome. Que o teu filho não esqueça a sua fonte santa. Que o teu filho não esqueça que o seu nome é o teu. Neste dia entramos no paraíso, invocando o nome de Deus e o nosso próprio nome, reconhecendo o nosso ser em cada um de nós, unidos no santo amor de Deus. Quantos salvadores nos foram dados por Deus? Como é possível perdermos o caminho para Ele se Ele encheu o mundo com aqueles que apontam em sua direção e nos deu a vista para olharmos para eles? Então, ó, o meu ser santo habita em ti, Filho de Deus. Então, a unicidade que está aqui presente, né, anterior a todas essas imagens, é que precisa ser considerado. Por quê? Porque se a gente não considera aquilo que existe, obviamente eu vou colocar a minha existência em corpos, em crenças, e tudo isso vai ficar o tempo todo aqui, ó, trazendo à tona, dizendo que eu sou isso, ao invés do que está antes disso. Então, o convite de hoje é realmente olhar para os incômodos sem querer sair correndo deles, sem negar eles, mas trazer eles como se fosse assim, ó, esse incômodo tá mostrando aonde eu tô me percebendo existir. Eu tô me percebendo existir a partir das imagens e não como Deus.
Então, esse é o único treino que a gente precisa fazer, né? Olhar para isso sem querer fugir e realmente só lembrar do existir que tá aqui agora. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!